Sejam todos bem-vindos ao No Break. Meu nome é Edivânia. Estamos com a presença de um convidado muito especial, Ulisses Tavares. Ele é especialista em cortes curtos. Muito obrigada por ter vindo, Ulisses. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui, podendo falar mais sobre o corte, que é a coisa mais difícil que tem hoje. Muita gente faz corte, mas ninguém procura se especializar nessa parte, né? Então, vamos trazer aí pro pessoal tirar as dúvidas, aquela dúvida que todo mundo tem sobre corte, sobre cor, estrutura, e é isso. E o que te fez ir para o mundo da beleza, se especializar em cortes curtos? Começou assim meio que sem querer. Vamos contar um pouquinho bem lá do início que começou com um amigo meu achou uma máquina. Ele apareceu com uma máquina lá para cortar cabelo, enfim. E cada um cortava o cabelo do outro. E não ficava bom. Ficava aquilo ali meio. E naquela época era o famoso corte asa delta. Todo mundo queria aquele corte, mas ninguém sabia fazer. Enfim, um cortava o do outro, no final não dava certo, raspava tudo. Quando eu peguei a máquina para cortar, ficou bom. Aí eles falavam assim, ó, deixa o Ulisses cortar que o Ulisses corta melhor. E dali eu falo que deu início. Eu era moleque nessa época, então desde então eu fui cortando o cabelo, passei por outras profissões, porém eu decidi ficar no cabelo mesmo já de uns 15 a 20 anos pra cá. Foi que deu início a realmente fazer essa transição e ficar de vez no cabelo. Entendi. Eu fiquei sabendo que você participou de um reality, né, de beleza. Me conta, como que foi essa experiência? O reality foi assim, foi um divisor de águas também. Agradeço muito Rodrigo Siqueira, beijo. Ele pra gente foi assim um canal pra gente ficar conhecido no Brasil todo, porque foram 12 participantes. Imagina, você tá concorrendo o Brasil todo para 12 vagas, sendo que 6 vagas eram para ex-alunos dele e as outras 6 para o Brasil todo. Ou seja, eu concorri por 6 vagas ali para o Brasil todo. E graças a Deus tive lá, fui um dos vencedores e dali foi um divisor de águas que eu aprendi muito ali também. Aí isso de lá para cá foi só subindo. Aí você se especializou em algumas técnicas e você passa adiante, você tem algum curso? Sim, hoje a minha especialização é internacional, que é a Academia Tony Guy, consigo hoje estar passando adiante essas técnicas, coisas que antes a gente não tinha acesso aqui e era difícil. Você via muito curso de mecha, né? Mais química, relaxamento, mas o corte já era mais difícil, então, e muita gente não tinha acesso. Hoje eu consigo passar essas técnicas para outras pessoas assim e elas conseguem aprender, que o meu método de ensino é muito fácil. Então, qualquer um consegue cortar cabelo hoje. Que eu falo que hoje é treinável, então a pessoa consegue, qualquer um consegue cortar. Então, assim, o público-alvo não é somente um cabeleireiro. Então, uma pessoa que nunca pegou numa tesoura consegue aprender a sua técnica? Consegue, consegue de boa. Aquilo ali por muitos anos, as pessoas venderam dificuldade para as outras. Você precisava ficar 1 ano, 2 anos numa escola dessas aí, que não vou citar nome, mas você fica muito tempo ali e você não vai sair dali um profissional. Você tem que se especializar. Eu tive alunas que aprendeu comigo em um dia o que não aprendeu em meses, que ela já estava numa academia dessas famosas, que não conseguiu aprender nada. E comigo ela conseguiu fazer isso aí em um dia, ela conseguiu aplicar a técnica, aumentar o valor do corte dela e provavelmente começou a ganhar dinheiro melhor do que ganhava antes também. Ah, perfeito. Ah, e as pessoas, assim, as tuas clientes, ela vem, assim, às vezes com uma história, né? Porque todo corte também tem uma história.
Tem. Você ver a pessoa, aquele corte não valoriza, você chega a falar para ela assim: olha, esse corte vai te valorizar mais, vai reduzir, sei lá quantos anos você vai ficar mais jovem. Porque eu sou a prova disso. Você falou que Sim. ia me deixar 10 anos mais nova e hoje eu estou muito feliz com o meu corte. Bom. Isso acontece com frequência? Sim, todo dia. Todo dia acontece, até porque, como eu te falei, por falta de especialização, alguns profissionais trabalham daquela forma antiga. Ah, o que aprendeu naquela escola. E aí entra a parte de visagismo, a consultoria. Tanto que no Estúdio 12, eu trabalho com hora marcada. Então não adianta a pessoa chegar, eu vim cortar um cabelo. Ela não tem como. Você tem que marcar, porque cada uma cliente é diferente da outra. Então eu tenho um cronograma para cada um. Tem aquela parte de, como eu vou te dizer, de consultoria. Ela vai sentar ali, ela vai dizer o que ela gosta, o que eu não gosto. E eu, junto com ela, vamos decidir, ó, o melhor para você é esse, junto com ela. Não é porque eu que vou fazer, que eu que sei como é que vai ficar. Não é, porque quem vai usar é ela. A minha responsabilidade é levar um corte para ela de baixa manutenção, que ela possa estar tratando esse cabelo em casa, conseguindo arrumar, porque assim, por incrível que pareça, de 10 cortes que eu faço, 8, 9 são parados na rua. As pessoas perguntam. Tem gente que chega lá e pergunta, você veio indicado de alguém? Ela falou, ó, eu vim de uma menina que eu entrei numa loja, não sei o nome, ela só falou que era aqui, eu vim, liguei, marquei, vim. E é isso. Você faz um corte de baixa manutenção, um corte que é para aquela cliente, específico para ela, com formato de rosto, de cabeça e textura de cabelo. É dela. Então, assim, as pessoas vão reparar isso na rua. Então, vou te fazer uma pergunta, porque assim, eu já escutei muitas pessoas falando que quem tem rosto redondo não pode ter um corte Chanel. É mito ou verdade? Mito. Tudo mito. Até porque cada corte é feito de acordo com formato do rosto, textura de cabelo e o principal, formato da cabeça. Então, cada pessoa tem a sua particularidade. Sendo assim, eu costumo dizer que o cabelo funciona igual a roupa na costureira. Você compra uma roupa, a roupa não ficou legal, você leva uma costureira, ela vai ajustar aquela roupa para você. Assim é o cabelo. E eu vou fazer esse cabelo de acordo com a tua circunferência de cabeça, formato do rosto, textura de cabelo. Sendo assim, esse corte é teu. Não adianta outra pessoa chegar e falar assim, eu quero igualzinho aquele ali. Não vai ter. Não tem como, foi feito para você. Então, tudo isso por trás tem esse estudo, tem essa especialização que muita gente não faz e faz qualquer coisa no cabelo da pessoa. E lá atrás não tinha isso. Então, as pessoas tinham esse negócio de, ó, tu tem um rosto redondo. Você não pode fazer isso. Teu rosto é muito fino, você não pode usar. Vocês cresceram escutando isso. Só que isso hoje não tem mais. Pelo visagismo, pelas técnicas que tem hoje, que você consegue fazer uma coisa personalizada. Antes não tinha, mas hoje tem o corte para todo tipo de rosto. Isso aí caiu por terra. É mito. Você já pegou algum, assim, um caso de alguma cliente que chegou e falou: olha, eu quero este corte, quero parecer com essa atriz. E você orientou, assim, olha, isso aqui não tem como ficar parecido, porque são pessoas diferentes, são rostos diferentes, até estilos diferentes. Sim, isso é normal também. Elas trazem geralmente uma atriz nacional ou internacional e falam, eu quero exatamente isso. E o profissional que não estiver preparado, ele vai tentar fazer. Só que não vai rolar. Como eu acabei de falar. Tudo depende do formato do rosto, cabelo, textura do fio. Às vezes ela tem um corte, um cabelo ondulado ou bem cacheado, mas quer um corte de uma atriz que tem um cabelo liso. Então eu tenho que chegar a fazer essa consultoria com ela e explicar para ela, ó, a tua realidade não é essa. E é o que eu falo, eu sou muito sincero com minhas clientes. Não adianta ela chegar para mim e falar, ó, eu quero isso aqui, exatamente. E eu vou falar para ela, falar, tá, que não vai rolar para você. A diferença de cabelo é muito grande. Então eu vou sentar com ela e vou conversar e falar, olha só, o teu tipo de cabelo, o teu tipo de corte é este daqui.
que você acha? Ah, mas eu queria o outro porque eu vou ficar escovando. Tem gente que gosta, eu não vivo sem escova. Ok, ela sabe que ela vai ter que dedicar um pouco mais de tempo para arrumar aquele cabelo. Mas também tem uma coisa, que se eu perceber que ela não gosta de cuidar do cabelo, não tem aquele cuidado, como muita gente chega e fala assim, ó, eu quero esse corte, mas eu não gosto de cuidar do cabelo. E eu simplesmente não faço. Eu falo, ó, procure um profissional que queira fazer, porque eu não vou fazer. E outra coisa, os profissionais têm que ter essa postura, porque é o meu nome que tá ali. Não adianta ela sair do salão com o cabelo arrumado, lindo e maravilhoso. E depois? Depois a questão. Ela não vai conseguir arrumar o cabelo, vai sair com o cabelo todo pro alto. Quem fez foi o Ulisses. Para detonar tem um montão. Então, eu prefiro ser sincero com ela e falar, olha só, para você fica melhor esse aqui, tá de acordo? Se ela tiver de acordo, a gente vai fazer. Vai ficar perfeito para ela, tenho certeza. Mas se ela não quiser, infelizmente eu não faço. Porque o seu corte é a sua assinatura, né? As pessoas conseguem até identificar que foi um corte feito, né? Foi feito pelo Ulisses. Sim, isso acontece muito. Teve um momento que uma cliente chegou e falou assim, eu preciso te falar uma coisa, eu tava na academia e uma menina me perguntou, você cortou com Ulisses? Ela falou, como é que você sabe? Não, porque ele faz esse corte. Então, ou seja, eu tenho a minha assinatura. Então não adianta o cliente querer uma coisa que não dá para ele fazer, não dá para ele usar. Só vai ficar bonito ali. Então tem que parar com isso. Com essas coisas. Tem profissionais que tem que ter postura. Falar, olha só, isso aqui não vai rolar. Você estuda, você se especializa. Tem uma experiência muito grande por trás disso para você chegar e jogar teu nome assim, ó. Só porque a cliente queria. Não é assim. Então, muito profissional gosta, assim, quer fazer para agradar, com medo de perder cliente. Eu não tenho medo de perder cliente. Que ela sabe que se eu pegar para fazer, vai ficar bom. E que se eu não fizer, eu sei que não vai ficar bom. Então, minhas clientes já sabem disso. Então, quando elas indicam outra pessoa, elas já falam, ó, se não for dar certo, ele vai te falar. Então, ela já vem preparada. Então, é raro, mas acontece. Já aconteceu muito, mas hoje mais não. Mas de vez em quando aparece uma lá que eu tenho que falar, ó, isso aqui não vai rolar, não. E você já teve que lidar com uma situação que a cliente chegou até você, mas não sabia o que queria? E você teve que ali, de repente, fazer uma entrevista com ela para entender o estilo, tudo. Sim. Né? Até o trabalho, né? Influencia no corte que você vai fazer. Sim, sim. Muita gente me procura. Exemplo. Ulisses, ó, eu subi de cargo. Tô cansado desse cabelo grande. Preciso de um cabelo para esse tipo de cargo que eu vou exercer. Então eu já converso com ela, procuro saber o cargo. A maioria das vezes é um cargo de chefia, é um cargo que ela vai precisar ter uma postura, aí sim eu vou trabalhar no corte para ela. Com linhas retas, que dá postura, traz representatividade. E sim, ela vai sair dali totalmente mudada. Você é um exemplo também, né? Sim. Tava com o cabelo comprido e olha como é que ficou. Assim, eu nunca tive problema de cortar. Mas assim, eu senti segurança quando você pegou lá, né? Foi fazer o desenho do meu Sim. corte. Eu consegui ver. Você falou, olha, isso aqui é um corte que vai te deixar ainda mais segura, tal. Eu consegui compreender tudo. Você conseguiu visualizar o que seria feito ali. Exatamente. É isso que eu faço com as clientes. Então, mas tem mulheres que ficam em dúvida, porque Sim. às vezes o marido, né, ou o namorado gosta de cabelo longo. Isso também tá acabando. Ah, que bom. Tá acabando porque, assim, muita gente, eu não corto o cabelo porque meu marido não gosta, ele gosta de cabelo grande. Só que aí é uma conversa, assim, que tem que ser entre eles dois. Eu não vou me meter nessa parte. Mas, assim, acontece muito. Outra coisa que acontece é quando algumas clientes chegam, tem um cabelo muito comprido e falam, eu quero um curto. Eu pergunto pra ela, vem cá, tu tá separando, tá divorciando? Que é uma mudança, né? Porque algumas mulheres, quando elas estão separando, elas querem mudar. Geralmente, elas já chegam na minha cadeira de sobrancelha feita, com cílios, com unha. Fala, agora eu quero mudar o cabelo. Eu falo, pensa direito. Porque daqui a pouco tu volta, tu se arrepende. E já aconteceu algumas vezes isso. De eu não fazer. Eu falo, não vou fazer, pensa direito. Se quiser, eu faço um corte maiorzinho, pensa, qualquer coisa, volta. No final,
Passou um tempo, encontrei com essa cliente, ela falou, graças a Deus você não cortou. A gente voltou e tá tudo certo. Eu falei, tá vendo? Então a gente tem que ter essa percepção da cliente. Não é só chegar na cadeira e falar, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero aquela cliente eu quero que ela volte sempre e indique outras pessoas. Porque a maioria hoje é aquilo, corta cabelo e não interessa. Já pagou, vai embora. Só que ela não vai voltar. Então eu quero que minha cliente volte. 90% dos meus clientes são meus clientes há mais de 10 anos. Indicaram outras pessoas para isso. Mas é porque você consegue fazer a leitura daquela pessoa. É quase um Sim. psicólogo, né? Porque o cabeleireiro escuta muitas histórias. Sim. Você tem alguma história, assim, de algum cliente que te marcou? Tem algumas. Vou falar uma que é recente, foi o ano passado. Ela mandou mensagem. Como que foi? Ela falou assim: você recupera a autoestima de uma mulher traída? Foi muito engraçado. Eu falei, consigo. Cara, ela chegou lá. Eu repostei isso, eu pedi permissão pra ela. Ela deixou. Eu coloquei nos stories e tal. Não botei o rosto dela, nem o nome, mas coloquei o cabelo dela. E, cara, o corte ficou tão bom nela. Ficou tão bom que ela voltou outras vezes também. Então, assim, combinou muito com ela. Ela falou, cara, você conseguiu. Falei, é isso. Então, não tem mistério, cara. Por trás disso tudo, tem estudo, tem muita dedicação que muita gente não faz. Então, não adianta a gente chegar a querer só cortar o cabelo. Ah, é só corte. Não, não é só corte. É a tua identidade que tá ali. E o corte é a moldura do rosto de vocês. Costumo dizer que eu faço coloração também, mas se eu fizer uma coloração no teu cabelo e você não gostar, eu vou colorir ele para cor natural, ok. Se eu errar um corte curto, não tem para onde correr. Já era. Tem cabelos que a margem de erro é muito pequena. Assim, no caso, outros é muito alta. No caso, um corte com, vamos supor, um corte curto para um cabelo fino. Cara, não posso errar. Então, a cliente tem que sentar, eu vou fazer a consultoria, eu reparo a roupa que ela tá usando, o jeito que ela no caso, o jeito que ela se veste, o jeito que ela senta, o jeito que ela fala, eu procuro saber do dia a dia dela. Porque o dia a dia dela vai me falar como eu vou fazer aquele cabelo. Se ela não tiver tempo, ok, a gente vai fazer um cabelo que não seja tão trabalhoso para ela. Tem algumas que é um cabelo, dá um pouco mais de trabalho para ela, mas ela fala, ó, eu tenho essa escova, eu faço isso aqui, não se preocupa, eu só ando assim. Eu falei, ok. E tem aquelas também que quando tem um cabelo enorme, chega lá, que eu pergunto, tá separando? Ela, não, eu tô com um filho pequeno, não tem mais como ficar cuidando do cabelo, só vive preso, então para não estragar eu quero um corte curto. Teve uma menina que bombou até no TikTok também. Então ela chegou lá com o cabelo comprido, o sonho dela era fazer um pixel. Eu fiz o pixel nela, e foi para ela aquilo ali. Ela não perguntou, ela só quer o curto. Então foi muito bom também. Mas tem muitas histórias meio doidas, assim. Se eu for parar pra contar aí. O corte curto, ele pode ser para qualquer tipo de formato de rosto e tipo de cabelo? Ou tem alguma restrição? Nenhuma. Nenhuma restrição. Cada uma tem o seu corte curtinho. Às vezes as pessoas perguntam, qual o melhor corte pra mim? Muita gente vai responder, o teu corte tinha que ser esse. Não, eu costumo dizer o seguinte. O melhor corte pra você é aquele que você se sente bem. Que às vezes o que é bom pra mim não é pra você. Então não adianta eu chegar e falar o melhor corte pra você é esse. E você não vai se sentir bem. Então eu falo, o melhor corte pra você é aquele que você se sente bem. E tá tudo bem assim. Entendeu? Porque senão, se for o que eu vejo hoje, é muita gente preocupada como a menina vai sair do salão, como aquela cliente vai, nossa, essa foto tem que ficar assim. Tá. E depois? A pergunta é, o que muita gente pergunta, mas eu quero ver esse corte depois que lavar. Eu quero ver esse corte depois disso, porque escovado é uma coisa. Ninguém pergunta isso. Quando você faz mecha, faz progressiva junto, estraga o cabelo todo, ninguém pergunta assim, quero ver como vai ficar depois. Ninguém pergunta. Mas o corte eles perguntam. O Ulisses só faz aqueles cabelos porque aqueles cabelos são tudo liso. 60% dos cabelos do meu Instagram é tudo de progressiva.
São cabelos que chegam lá, que vêm de outros profissionais para eu consertar. Não vou chegar aqui, citar nome de profissional, falar mal daquele profissional, até porque não tem o porquê de eu falar mal do profissional. Às vezes a pessoa fez o que ela pôde fazer ali. Ela fez o que até as técnicas que ela adquiriu ao longo do tempo permitiram ela fazer. Por que eu vou falar, olha, estragou teu cabelo? Por que eu vou chegar e falar, olha, detonou teu cabelo, tá todo marcado? Eu sei que tá, não precisa eu falar aquilo. Eu falar aquilo não vai melhorar nada a vida da cliente. Ela já tá traumatizada. Se eu chegar pra ela e ficar falando assim, olha, o profissional estragou teu cabelo. O outro profissional fez isso, isso, isso. Cara, às vezes a pessoa não sabe fazer. E o pouco que ela sabe, ela deu o melhor dela ali. Então, eu acho que ninguém em sã consciência vai falar, hoje eu vou estragar um cabelo. Hoje eu vou pro salão, só vou estragar cabelo. Ninguém vai fazer isso. Então, muita gente fala assim, estragou teu cabelo. Cara, deixa. Meu Instagram você vai ver, a correção de corte. Acabou, a pessoa já sabe que eu tô corrigindo. Eu não preciso entrar em detalhes para falar, olha só o que o profissional anterior fez. Olha isso aqui que fizeram. Não faz sentido isso aí. Mas já chegou algum caso, assim, para correção, que você viu que não tinha como fazer essa correção? Ou todos têm uma solução? 99% tem solução. Algumas tem aquela questão de falar, ó, vai ter que tirar bem. Mas eu nunca usei esse cabelo assim. Eu falei, a tua única opção é essa. Ou você faz um curtinho, que você vai ficar muito bem com ele, ou você vai ter que ficar com esse cabelo assim. Tem duas opções, ou você faz ou fica com ele assim. A maioria faz. Porque eu explico para ela, eu mostro para ela como ela vai ficar. Então tem toda essa parte de consultoria antes de qualquer corte. Por isso o meu horário é marcado. Não adianta fazer na correria. O meu corte é rápido. Eu faço um corte em 5 e 10 minutos. Só que a finalização disso tudo demora mais. A parte de que eu não pergunto para minha cliente se ela vai escovar o cabelo ou se ela vai secar. Ela está pagando para ver o corte dela pronto. Tem salões que você vai secar ou vai escovar. Muitas das vezes a cliente não tem um dinheiro para escovar, então ela não vai ver o corte. Como que eu vou saber se esse corte ficou bom se eu não escovei, se eu não sequei para ver? Acaba ficando condicionado. Se você quer ver o teu Sim. corte, vai ter que pagar ali uma escovação, né, ou lavagem. Não, o meu já sai finalizado. Uhum. O valor que a cliente paga, ele sai finalizado. Mas eu não quero finalizar. Beleza, vai pagar a mesma coisa. A finalização é opcional. Mas eu preciso, a maioria das vezes, estar com aquele cabelo seco, porque tem cortes, tem textura que só funciona quando o cabelo está seco. Se eu preciso fazer isso, por que eu vou cobrar ela para eu fazer isso? E já está ali. Então, assim, isso é um diferencial meu. Muita gente fala, mas teu corte é caro. Tá, mas não sabe o que tem por trás disso. Então, muita gente fala, não vou cortar com ele, agora não dá porque o cabelo dele, o corte dele é muito caro. Mas às vezes a pessoa vai em um lugar, corta mais barato, pagou a escova, não ficou do jeito que ela queria, aí vai para eu arrumar. Acaba gastando muito mais, né? Entendeu? Assim que funciona. E assim, cabeleireiro ele tem curso de extensão, tipo, se especializa. Eu sei que você é especialista em cortes curtos, Sim. mas existe atualização disso? Tem. Eu, pelo menos uma vez por ano, eu tenho que me especializar. É uma coisa minha, pessoal. Muita gente, eu já tenho isso aqui, já tá bom. Não, para mim nunca tá bom. Então, quando eu percebo que já tá me incomodando, falo, já tá na hora de fazer uma outra coisa. Aí eu procuro, entro em contato com algumas academias, algum corte que eu vi que eu falo, cara, aquilo ali ficou legal. Então, eu vou querer aprender aquilo ali. Porque no final, quem ganha são vocês, clientes. Porque vocês vão chegar para mim e falar, olha só, eu quero esse corte aqui. Antigamente, os salões tinham aqueles livros enormes, cheios de foto de cabelo, que você escolhia, o cabeleireiro ia tentar fazer aquilo ali. Hoje não tem mais. Hoje a questão é, vocês
com celular, vocês têm acesso a tudo. Às vezes até coisas que eu nem vi. Então você chega na cadeira, antigamente a cliente falava, o que que você acha disso aqui? Hoje não. Hoje ela com o celular, ela põe um corte e fala assim, ó, eu quero isso aqui. Ela não quer saber se vai ficar bom ou não, ela fala, eu quero isso aqui. Se você tiver preso no passado, você não vai nem saber o que falar para cliente. Você vai tentar fazer para não perder cliente. Agora, se você tiver atualizado, não, você vai falar, olha só, isso aqui é isso, isso, isso. Corte para você, fica melhor assim. O que eu vou te mostrar agora é isso, isso, isso. Aí você faz a parte da consultoria, de visagismo e mostra para ela que o que é ideal para ela seria aquele ali. O que ela quer não vai rolar. E tem que ter postura para fazer isso. E tem que ter segurança. Mas você só vai ter segurança se você tiver uma especialização por trás. Se você tiver experiência e se você tiver a habilidade de saber o que você está falando. Senão não adianta. Minhas clientes, elas chegam lá e falam, isso aqui não vai dar e pronto, acabou. Ah, mas eu quero. Eu falo, então vai procurar outro. Porque eu não vou fazer. Elas sabem disso. Então, assim, eu já acostumei elas assim. Que elas sabem que, a ponto dela chegar para mim e falar, Alice, eu quero tal corte, vê o que você acha aí. Elas não trazem mais nada. Não tem problema nenhum em trazer uma referência, até para você saber mais ou menos. Mas, sim, muita gente às vezes pede coisa que não tem como. Que não tem dá. nada a ver com ela, né? Não tem. O dia a dia dela, meu trabalho é assim. Uma outra coisa que acontece é a pessoa tem um cabelo super cacheado, quer um corte, mas quer escovar. Aí é a hora que eu falo. O seu dia a dia é escova? Não. Eu nunca nem faço escova. Eu falei, então, você tem que decidir. Ou você quer um corte para você usar escovado, ou você quer um corte para usar cacheado. Os dois não vai rolar. O tipo de cabelo que você tem, não rola os dois. Se teu dia a dia é cacheado, faz um corte para cabelo cacheado. Você não vai ter trabalho, você vai fazer o que você já faz. Agora, se eu fazer um corte para cabelo e um cabelo cacheado para ficar escovado, como ele vai voltar depois, eu não tenho a mínima ideia. Porque você não controla o cacho. Depois que cortou, já era. Escovei, como é que ele vai voltar? Não sei. Então você sempre procura saber se a pessoa usa aquele cabelo sempre Sim. escovado, porque tem pessoas que todos os dias usa escova, né? Não, ou não aceita os cachos. Sim, muita gente assim, e isso acaba partindo o cabelo. Deixa Então, fragilizado, né? Deixa Pelo uso fragilizado. excessivo do calor, né? Do Sim. secador. Secador, prancha, sem proteção térmica. Então, eu comprei um protetor térmico, mas não usa. Então não adianta. Você queima o cabelo. Falar de protetor térmico, o que você indica para quem, assim, tem um cabelo curto como o meu, baixa manutenção, não gosta muito de escovar? Qual tipo de produto é mais indicado para manter o cabelo bonito? Sim, hoje tem. Antigamente não tinha quase nada de produto. Só as 3 ou 4 marcas mais famosas do mercado. Hoje você tem uma infinidade de produto que, sei lá, o que mais tem hoje, acho que tem mais produto que cabelo. Então, eu indico sempre um leave-in, de preferência de proteção térmica. Ah, eu não tô afim de fazer nada no cabelo hoje, quero deixar secar naturalmente. Você lava o cabelo, passa um pouquinho, beleza. Mas vai que chega na parte da tarde, vou dar uma saída. Pô, queria escovar o cabelo, mas já lavei o cabelo hoje. Aí você pode fazer a sua escova em casa. O cabelo já está protegido. No máximo, vou passar só mais um pouquinho aqui e começa a escovar. E isso é legal, não fica presa a produtos que, só pode usar esse aqui porque esse faz... Não, hoje tem muito produto bom. Então, assim, é até difícil de eu indicar um, mas sempre eu procuro indicar aquele que tem proteção contra a luz solar, proteção contra calor, mas tem uma diferença entre ativador e o protetor. Eu tenho um caso termoativado e protetor. O termoativado, o nome já está dizendo, é termoativado. Ele vai ser ativado com calor. Ele não vai proteger tanto, não. Assim quanto alguns protegem, mas a maioria não. Agora, o protetor térmico, sim, ele vai
proteger do calor, da ação térmica. Porque a maioria hoje, meu cabelo estragou. Meu cabelo tá todo... Às vezes não é química, é mecânica. Tem a quebra química, que é o famoso corte químico. Tanto faz alisamento progressivo, mecha, até mesmo coloração, dependendo. E tem o corte mecânico. O que é o corte mecânico? Uso excessivo de secador sem proteção, uso de prancha sem proteção, aquelas presilhas bico de pato, que a pessoa prende o cabelo, aquilo vai quebrando o fio. Então isso é aquela que a gente fala que é a quebra mecânica. Então tem essas duas, tem que saber o que está acontecendo para tratar essa causa. E para manter o cabelo loiro. Cabelo loiro, sabemos que resseca bastante, tem que ter alguma coisa ali para dar uma hidratada durante o dia. O que você indica, óleo ou pomada? Olha, depende do fio, depende do tamanho do cabelo. Em corte curto, minhas clientes já estão super acostumadas com isso. Eu não uso óleo, eu uso pomada. Efeito mate para modelar, ela trata. Claro, sempre com cabelo seco. Eu corto o cabelo, protetor térmico, escova, pomada. Porque a maioria é um cabelo muito fininho. Então, você usa um óleo, pesa, passa aí 2 horas, parece que você tá há 2 dias com o cabelo sujo. Então não faz sentido deixar um cabelo cheio de óleo. Então eu prefiro usar pomada, e a pomada em pó, que eu sempre uso, que dá um volumezinho a mais, que às vezes você tá no seu carro, quer entrar no shopping, olha pro cabelo, pô, ele tá bonitinho, podia ficar assim. Mas eu sei que ele vai arriar daqui a pouco. Mas se você tiver uma pomada em pó, você passa, você mantém, dá pra dar seu passeio no cinema e tá tudo certo. Pomada em pó eu não sabia, não. Mas tem. E sobre premiação, você já foi premiado pelos seus cortes? Sim. 2020, Top Mérito Brasil da Beleza. Foram em 2 categorias, de barbeiro e de cabeleireiro. Para quem não sabe, eu sou barbeiro também. Eu vim da barbearia e fiz a transição para o mundo dos cortes femininos. Então, por isso, a habilidade em corte curto, porque eu já vim da barbearia. Então, assim, a noção de corte curto veio lá da barbearia. Então, em 2020, eu fui premiado Top Mérito Brasil. Foi um divisor de águas também. Me tornei embaixador dessa premiação, só que é muito complicado. É muito trabalho. Era eu e mais 3 para você estar avaliando o Instagram do Brasil todo, praticamente. Assim. Então, ali, alguns aprovavam, eu reprovava alguns, os outros aprovavam, e tinha aquela... Isso é legal, porque é uma coisa séria. Tem algumas premiações hoje que já fui convidado, chamado várias vezes. Eu não vou porque não faz sentido eu estar ali. É uma coisa que você paga e vai. Então, assim, muita gente não vai gostar de estar escutando isso. Tô, assim, até... Polêmica. Uma polêmicazinha, mas muita premiação você paga e vai. É só isso. Você ganha um prêmio ali porque você pagou. Você estampa lá na sua bancada. Quem não sabe acha, poxa, ele foi premiado. Não, mano, tu pagou. Você só foi lá, pagou e recebeu. Então, assim, quem não sabia disso tá sabendo agora. Desculpa estragar o sonho de vocês, mas a maioria é isso. Vamos ser realistas. Então, eu não participo dessas coisas. Não faz sentido eu hoje participar de um negócio desse. Muita gente, é o sonho dela, queria participar de tal premiação. Mas eu tô te falando, junta um dinheiro, paga que você participa. É só isso. Eu vi no seu Instagram que você também dá aula. Me conta um pouquinho sobre como que você faz. É presencial, se é online, projetos? Então, por enquanto presencial, eu comecei com as aulas online, mas não dei continuidade devido a agenda, que é muito complicada. Então, mas já estou pretendendo fazer isso de novo. Muita gente tem pedido, até porque eu tenho pessoas de outros estados querendo curso e eu não estou hoje com aquele tempo de estar indo nos estados. Então, assim, eu acho que o curso online vai ser melhor para eles.
pelo menos ter uma parte daquilo ali, com certeza vai ser bom para eles. Então já estou com esses planos. E o curso presencial, que é o curso VIP, no máximo 5 pessoas, eu não passo disso, até porque o meu curso é direcionado em cima do problema daquela pessoa. Eu não faço a mesma coisa para todo mundo. Se eu tiver 5 alunos, cada um vai ser tratado de uma forma, porque experiência própria. Eu já fui em cursos que passavam coisas que eu não pegava. Algumas pessoas pegavam, algumas coisas eu não entendia. Eu falei, cara, ele podia chegar em mim e falar assim, ó, qual o teu problema? Ir direto na dor, né? Sim. Pra E tentar não ali. fizeram. Eu falei, tá, então, já que ele não fez, eu vou fazer isso com os outros. Então, o meu método é chegar em você e falar, ó, qual a tua dúvida nesse corte? Essa e essa. No outro, qual a tua? Essa. Então, eu vou trabalhar diferente cada um. No final, todo mundo aprendeu tudo. Sim, porque são dúvidas diferentes. Às vezes um tem mais habilidade num Chanel, o outro Sim. já não tem. Aí você vai ali conseguir ajudar todo mundo nos seus problemas, né? Na dor. Sim. A gente vai tratar aquilo ali. Não é passar a mesma coisa para todo mundo. Aí entra a questão das escolas. Essas escolas tradicionais que você fica um ano ali, sai todo mundo igual. Que faz por módulo, né? Ó, hoje é esse curso de não sei o quê. No final, eu já tenho. Eu recusei para ser instrutor de uma instituição bem famosa por conta disso. Então, não entra na minha cabeça eu ficar um ano com uma pessoa ali sabendo que ela poderia aprender aquilo em um mês. Não entra na minha cabeça. Então, eu recusei justamente por isso, porque eles tiveram a coragem de me falar, ó, você pode dar aula o ano todo com a mesma modelo. Eu falei, gente, como assim? Ou seja, aí entra aquela questão que eu falei anterior. Você não vai sair dele um profissional. Você vai aprender mais ou menos, pagou, ficou um ano pagando, para no final falar assim, cara, e agora? Você não consegue fazer uma escova, você não consegue fazer um corte. Não existe isso. E os cursos não são baratos. Isso você está mexendo com o sonho da pessoa. Ah, eu queria ser cabeleireiro, eu queria isso, eu queria fazer aquilo. Aí tu passa um ano naquilo ali, sofrendo para pagar, e no final tu não aprendeu nada. Então, assim, isso não entra na minha cabeça. Então, hoje, para eu fazer isso, não, eu falo, ó, você vai aprender em tantos dias. E aprende. Minha última aluna, eu lembro que foi há pouco tempo agora. Eu dei um curso também para ela, tanto na parte de franja, que é a franja da moda, que hoje que é a franja butterfly. No outro dia ela fez um cabelo e postou a franja. Eu falei, gente, ela já fez num dia anterior. Então, assim, não tem como não fazer. Então, muitas escolas hoje têm essa questão. Então, o meu método de ensino é esse. Fazer você aprender o mais rápido possível de forma completa. Entendi. Sem restrição. Não passa aquela teoria prolongada, você já vai logo, teoria e prática na hora. Sim, sim. Vamos combinar que a pessoa que vem fazer a especialização comigo, ela quer aprender, que ela quer ganhar dinheiro. A verdade é essa. A gente, quando eu faço uma especialização, é visão lá na frente em aumentar o valor do meu corte, em estar ganhando mais. Aprender também. Porém, hoje você quer ter mais experiência para você ganhar mais. Não existe, vou fazer uma especialização e vou manter o mesmo valor. Não. A primeira coisa que eu falo para elas, olha só, a partir de hoje, depois que terminar esse curso, você já vai entrar na sua agenda, já vai marcar seus clientes com 30% de reajuste. Porque você pagou para estar aqui. Você pagou para estar aqui, então você tem que repassar isso. Nada vem de graça. Você está pagando um curso e isso você acabou de adquirir mais experiência, porque você já sai daqui cortando o cabelo. Elas saem com a boneca na mão, assim, tipo, elas levam a boneca para casa com aquele corte maravilhoso que elas fizeram. Então, no outro dia, elas já aumentam 30% no valor do corte. Só vai ficar com eles quem realmente gosta do trabalho deles. Porque quem não gosta vai procurar o mais barato. Só que depois vai voltar para lá arrumar. Sim, e também é um investimento, né? Você está investindo, por óbvio, né? Tem que cobrar um pouco mais, porque você teve ali, todo... A sua agenda foi readaptada para você aprender algo, para trazer novidades para os seus clientes. Sim. Tem que valorizar. O cliente só vai valorizar se você começa, né, com a valorização pessoal. É isso. E
A maioria tinha que fazer isso. Essa especialização que eu fiz, eles chegaram e falaram que apenas 2% dos brasileiros fazem. Olha isso. Como que você quer passar uma coisa para o cliente se você não está procurando? Então, muita gente está presa lá atrás e vai continuar. Se ficar lá atrás, se você não se especializar, ou você se especializa, ou você vai fechar. Hoje, a propaganda, o marketing, as próprias clientes têm acesso a coisas que a gente não tem, como eu falei antes. Então, se você não está disposto a se sacrificar agora para lá na frente você estar melhor, sinto muito. Vai perder. A maioria de profissionais que perdem cliente para mim é por isso. Não é por conta do valor. Que o meu valor é 5, 6 vezes a mais do que o deles. É pela técnica. É porque o que ela procurou, ela achou comigo. Então não é pelo valor. Que se a pessoa achar um bom trabalho, ela vai pagar. Então não existe, vou ali porque é mais barato. Tá, mas tu não vai ter o que tu quer. Mas quando ela acha que ela quer, ela paga. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.